4 é o Galo que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com Cláudio Rezende, o repórter que fala e todo mundo entende. Boa tarde, Claudão. Vamos lá, boa tarde, Romano, boa tarde a todos que nos acompanham no Rádio Esportes desta sexta-feira. E tá chegando a hora, né? Cada vez mais. O torcedor do Galo com saudade do Atlético em campo semana que vem, né? No outro sábado tem o Atlético de volta ao Brasileirão contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Mas amanhã já tem um teste, né? O jogo treino, 10 da manhã, na cidade do Galo. O Atlético vai receber a equipe do Betim. E quem tá no YouTube já tá vendo imagens do Arana de chuteiras batendo na bola. Fez uma atividade com bola ontem e o Arana deu espaço importante aí para retornar. Ele já estava de chuteiras e é muito importante isso, né, Romano? Porque algumas vezes na semana ele foi a campo, mas ainda de tênis. É um trabalho só físico. Agora ele fez um trabalho com bola, supervisionado ali pelo Marcelo Luquezzi, que é um dos preparadores físicos do Atlético. Ainda em separado o Arana, não está treinando junto com o elenco. Quando começar a treinar com os demais jogadores, inicia a transição. O Coelho está um passo atrás. Não fez esse trabalho, por exemplo, que o Arana fez aí de chuteiras com bola no gramado. Hoje, pela manhã, já teve treino e o Arana fez uma atividade física. Então, o Cuca está aguardando, né, até a semana que vem essa evolução do Arana e do Coelho, para ele ter uma noção se ele vai poder contar com eles ou não, né, no duelo contra o Bahia. Não dá para forçar também os atletas se não estiverem 100%, Romano, porque é uma sequência forte, né? O Galo vai começar com o Bahia, mas até o fim do mês de julho vai atuar 6 vezes, 5 fora de casa. Então são muitas viagens também nesse período. E por isso essa intertemporada, a parte física está sendo aí um ponto importante no Galo. Se ele não tiver o Coelho, Romano, amanhã esse jogo treino o Cuca vai poder testar. Por quê? O Rony está suspenso. O Rony não vai poder enfrentar o Bahia. O outro que está suspenso é o goleiro Everson. No gol não tem mistério. O Gabriel Delfim vai jogar, que é o goleiro, o reserva imediato, né, do Everson. O Delfim, inclusive, foi quem jogou as 3 primeiras partidas do Campeonato Mineiro, quando o Galo estava nos Estados Unidos. Então o Delfim vai pro gol. E no ataque, Romano, eu vou lembrar aqui, contra o Internacional, o Cuca utilizou Dudu, Rony e Hulk, além do Scarpa. Ele não tem o Rony. Se ele não tiver o Coelho, porque o Coelho até agora não podemos falar que ele vai jogar, porque ele não fez nenhum trabalho aí com bola, né, em campo, junto com os colegas. Se ele não tiver o Coelho, o que pode fazer o Cuca? Será que ele vai de Júnior Santos, que terminou bem, né, fez gol contra o Inter naquela última partida? Ele pode colocar o Rubens, porque se ele tiver o Arana, melhora, né? Ele pode ter o Rubens com Dudu, Scarpa e Hulk. Ele pode pensar nessa situação. E aí ele tem 2 volantes, porque volante ele vai ter. Tem Alan Franco, tem o Gabriel Menino, tem o Patrick, que terminou bem. Vamos ver o que pensa o Cuca aí, mas nesse jogo treino ele já deve testar alguma coisa, Romano. Amanhã, já pensando nesse duelo contra o Bahia, a volta dos campeonatos oficiais. Ô Simões, eu sinceramente, se for cautela que o Atlético irá adotar com relação ao seu lado esquerdo que está no departamento médico, eu super aprovo, porque justamente numa volta precipitada que perdeu o Arana por tanto tempo. A Arana entrou no clássico sem ter as condições ideais e acabou perdendo o jogador. Sim, o Atlético mais não contou do que contou com o Arana, né, Cláudio? E nos momentos mais importantes não teve o Arana, né? Porque ele teve uma lesão, ficou um mês, não foi isso? Ele teve uma lesão em abril, voltou em maio, mas jogou 15 minutos, então ele não joga efetivamente desde abril, né? Exato. Desde 14 de abril. Então, metade de abril, maio inteiro, junho, então quer dizer, foram 2 meses sem contar com o Arana. Se tiver o Arana, e parece que ele está mais avançado, né, Cláudio? Está mais avançado. Do que o Coelho, se tiver o Arana, aí eu não teria dúvida. Eu não teria dúvida. Eu botaria o Arana na lateral esquerda, passaria o Rubens pro meio, junto com o Scarpa, 2 meias, 2 volantes e o Hulk mais alguém na frente. E aí esse mais alguém pode ser o Dudu, pode ser o Júnior Santos, aí vai depender muito da escolha do Cuca e até da condição física dos jogadores. Então, quer dizer, se tiver o Arana,
eu acho que a questão já tá resolvida. E aí eu acho que a opção melhor pro Cuca é fazer isso. Deslocar o Rubens, pode até jogar ali por aquele lado esquerdo mesmo, né? Mas aí o Atlético ganha nesse poder de marcação, porque a gente não pode esquecer, o Romano, o Atlético não terá o seu goleiro, que é uma peça importante do time. O Everson hoje é um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Sim. É um dos principais goleiros do futebol brasileiro, um dos goleiros mais decisivos que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Embora o Gabriel Delfim tenha muita qualidade, tá? E eu já ouvi de gente do Atlético que essa qualidade do Gabriel Delfim, que deu segurança do movimento do Matheus Mendes, de emprestá-lo ao América, justamente para poder dar espaço a esse Gabriel Delfim. E ainda tem um outro goleiro que aposta muito, que é o Robert, né? Robert, o terceiro goleiro que tá até jogando no sub-20 agora, para ter rodagem. Que o Atlético aposta muito. Então, quer dizer, esse movimento. Mas de toda forma, é uma novidade para você enfrentar um time forte do futebol brasileiro, né? O Bahia tem um time forte, tem um grande investimento. Então eu acho que o Atlético precisa ter essa cautela também, tá? O Bahia, assim como você destacou o Grêmio, né, que vai ter a Recopa Gaúcha. Sim. O Bahia vai ter um enfrentamento de mais exigência técnica ainda, porque é uma quartas de final de Copa do Nordeste em jogo único contra o Fortaleza, um time de Série A, na Fonte Nova, na quarta-feira, 9h30 da noite. Então, quer dizer, o Bahia já chega com esse movimento de um jogo oficial, e um jogo oficial que vale muito. Então eu acho que assim, tem um Arana, cara, eu acho que assim, pelo menos o time titular tá resolvido. O Rubens vai pro meio com Scarpa, e aí pode ser Alan Franco e Menino, ou Patrick e Alan Franco, mas eu acho que diminui muito o problema do Cuca. E tem um detalhe, viu, Romano, que além desse jogo com Fortaleza, depois o Bahia vai jogar na terça-feira, porque o Galo joga quinta, né? Com o Bucaramanga. Ele vai jogar na terça, dia 15, contra o América de Cali, já no playoff também na Sul-Americana. Então, é verdade. O jogo do Galo vai ficar entre 2 mata-mata aí pro Bahia. Pode ser até que faça escolhas e até poupe alguns titulares aí. Vai depender do Rogério, que inclusive renovou o contrato, né? A turma tá voltando agora. Muita gente fala, mas vai poupar jogador no segundo jogo, né? Mas pode ser que ele pense aí nessa situação. E o Bahia não voltou muito antes do Atlético, não. O Bahia voltou sábado. O Galo voltou na segunda, o Bahia voltou 2 dias antes, só voltou no sábado. E até eu vou pro intervalo, tem que pagar um intervalo agora, mas se o Gabriel Delfim vai jogar, se o Rubens jogar, eu acho que os dois serão os únicos remanescentes do Atlético campeão brasileiro sub-20. Se não me falha a memória, viu, Cláudio? Vou te apertar daqui a pouco. A gente vai para o intervalo, mas antes de eu falar do maior campeonato de apostas do Brasil, a Liga do Milhão KTO está rolando e você pode provar para todo mundo que é o melhor palpiteiro do país. Na KTO, toda aposta esportiva a partir de R$5 que você vence, soma pontos no ranking na Liga. E quanto maior a odd, maior sua pontuação. Os 10 primeiros do ranking de cada mês garantem uma vaga para competir pelo grande prêmio, valendo R$1 milhão. Você não vai ficar fora dessa, né? Acesse KTO.bet.br e venha para a Liga do Milhão. Consulte termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 293/2024. Intervalo é rapidinho, já estamos de volta. Toda hora. Supersô, mania de vender. Cláudio Arregui é um fenômeno da memória. Eu falei da ligação do Alemão com a América, né? Ele mandou aqui: o Alemão foi o treinador do América na conquista do módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2008. É verdade, é verdade. Esse aí é dessa memória, isso é a Covid que me afeta. Eu sabia que o Alemão tinha uma ligação com a América, mas eu não conseguia. E o Cláudio Henrique mandou aqui, ó, ele foi o treinador do América na conquista do módulo 2 de 2008. O América cai em 2007, disputa o módulo 2 de 2008, sobe para a primeira divisão, e aí 2009 joga a Série C e sobe para a Série B, 2010. E aí 2010 joga a Série B e sobe para a Série A. Só para a Série A. Foi um grande movimento que o América viveu nisso aí, né? O time estava na terceira divisão nacional e na segunda do Mineiro. Ele volta e em 2010 ele sobe para a Série A, que ele disputa pela primeira vez na era dos pontos corridos, 2011. Então foi um grande movimento. Aí em 2012 ele vai bem, mas não consegue classificação. E é vice-campeão mineiro 2012. Perde pro Galo do Cuca o primeiro jogo 1-1 no Independência. Eu acho que o Atlético ia avançando por 1-0 o primeiro jogo. Bruno Meneghel empata no finalzinho.
num gol. Atacante. Aí no segundo jogo, o Galo ganha de 3-0, o Bernard arrebenta com o jogo, o Galo ganha de 3-0, é campeão mineiro de 2012, invicto. É o primeiro título do Cuca no Galo, Campeonato Mineiro de 2012, que ele ganha em cima do América. A final já foi disputada no Novo Independência, que tinha acabado de ser reinaugurada após as obras para ser uma das bases ali das Copas de 13 e 14. Você falou em América, um abraço para Ailton Americano. Ou pelo WhatsApp. Estamos de volta, meio-dia e 45, sinal eletrônico vai marcar já. Ó, tem pessoal me indicando aqui, jogador Cláudio Rezende, e o recado é pra você. Ô Cláudio, beleza? Indica o Nelson de Rosa do Monte Rei pro Galo, colombiano canhoto, 25 anos, volante meia, bom jogador, foi o Ronildo Moreira. Ele só não disse de onde ele tá nos assistindo. Opa, jogador que tá no Mundial aí, tá de olho no Mundial de Clubes. E você falou há pouco, Romano, do Campeonato Brasileiro Sub-20, que o Galo conquistou, né? Realmente, o Campeonato Brasileiro Sub-20 foi em 2020, né? Que o Galo foi campeão. E no elenco tem o Gabriel Delfim, que naquele campeonato fez 3 jogos na equipe. Hoje vai ser o substituto do Everson nesse jogo. O Rubens, que daqueles jogos lá, ele era também do time. Sabe quem estava naquele elenco também? O Mikael, que hoje vai jogar pelo Palmeiras, né? Ah, verdade. O zagueiro era do Galo, hoje vai jogar pelo Palmeiras aí no Mundial de Clubes. Mas realmente, no Atlético são os 2 remanescentes daquela turma lá, campeã brasileira Sub-20, e os 2 possivelmente serão titulares lá na Bahia, né, Romano? Nesse jogo aí contra o Bahia no fim de semana no outro fim de semana. Pois é, e aí, ô Nath, eu queria te ouvir também sobre essa cautela que o Atlético está tendo, né? Principalmente com o Coelho e com o Guilherme Arana, até porque o Cuca teve que se reinventar e até a parada do campeonato o Atlético estava bem sem os 2, né? Sofreu, teve um momento ali que oscilou mais a equipe, muito em função dos desfalques. Eu acho que isso, inclusive, motivou ali, pressionou, acho que essa é uma melhor palavra, o Cuca a utilizar os reforços de uma maneira mais imediata. Os reforços não, a utilizar os jogadores que estavam lesionados e voltaram de uma maneira mais imediata, né? O caso do Arana no Clássico, em que ele aguentou só 15 minutos. O caso do Alan Franco também, que voltou e logo depois se lesionou, porque o time não estava bem. E, obviamente, as ausências estavam sendo muito sentidas. Depois, o time foi engrenando, o Cuca foi encontrando outras alternativas, e aí o time conseguiu terminar o campeonato brigando ali efetivamente pelo G6, uma distância muito curta do G4, com uma perspectiva mais positiva para essa retomada. Então, acho que sim, o Cuca tem que ser cauteloso, e tô com o Simões. Se puder ter o Arana na lateral esquerda, e quando o atleta já começa ali a fazer as atividades com a chuteira, é porque esse retorno tá de imediato, né? Tá muito próximo. Se puder tê-lo na lateral, aí você utiliza o Rubens no meio-campo, é esse jogador polivalente, para mim é um dos melhores do Galo na temporada. Ele ali junto com o Scarpa também pode cair um pouco mais pelo lado direito. Aí você pode usar o Dudu como esse parceiro do Hulk no ataque pelo lado esquerdo, ou você pode usar os 2 mais centralizados e o Júnior Santos ali como um segundo atacante junto com o Hulk. Enfim, aí eu acho que você ganha perspectivas e você ganha também um cara de muita intensidade com e sem a bola, né? Que é o Rubens, que agrega demais nesse time do Atlético. Mas acho que é importante pensar, porque o Atlético vai para uma maratona, né? Não só da Copa do Brasil, os playoffs da Copa Sul-Americana, os jogos importantes com o Flamengo da Copa do Brasil. Então o Cuca vai ter que dosar para ir utilizando a galera no momento certo. É o negócio de administrar elenco, né? Exatamente, vai ter que administrar o elenco aí para essa parte. Vamos ver, né? A evolução aí tanto do Arana quanto do Coelho durante a semana. A gente falou de base aí, Romano. Já fica o convite pro torcedor atleticano. Hoje, a partir das 8 da noite, aqui no Bastidores da Itatiaia, vamos receber o novo gerente geral das categorias de base do Atlético, o Luiz Carlos de Azevedo, que fez um trabalho muito bom lá no Flamengo, né? Chegou agora aí nessa gestão também do Paulo Brax e vai falar da base, né? Vai fazer um raio-x da base atleticana. Por falar em jogador de base, tem mais uma notícia, Romano. O Galo tá negociando o empréstimo do Daniel Penha, meio campista,
para o futebol chinês. Ele estava no Sub-20 também? Não, o Daniel Penha... era outro Daniel. O Daniel Penha, ele estava lá junto com o Isaac, no Nacional da Ilha da Madeira, chegou a jogar no CRB também. O jogador que foi formado no Galo, na época ele era chamado de Danielzinho, né? O Daniel Penha, então tá indo pro futebol chinês, o Galo já nos trâmites aí para esta negociação de mais um jogador da base. Você tem o Isaac amanhã deve ter chance nesse jogo treino aí para mostrar serviço pro técnico Cuca, afinal de contas, ele deve utilizar aí todo mundo do elenco para rodar e fazer testes também nesse duelo aí contra o Betim amanhã cedo, Romano.